Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido? Porque na provocação de hoje eu vou te mostrar como ser um novo líder, um grande líder, uma pessoa que vai ser aceita em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Você quer ser aceito, garotinho? Então vem comigo, porque nessa semana a gente viu aí a infeliz morte do Papa, que Deus o tenha. O mundo inteiro olhando para a instituição católica, toda a sua secularidade, toda a sua performance e dinâmica para escolher um novo Papa, quem será o novo Papa. Enquanto aqui no Brasil a gente está olhando mais uma vez alguns empresários cristãos, protestantes, tentando formar aí um novo método de aumentar a arrecadação de ticket médio das suas empresas. E a metodologia da vez é obviamente aí o Legendários, pegar um monte de homens, colocar na montanha, tu joga ali uma série de incentivos mais masculinistas e esses caras eles voltam transformados. Compre a sua transformação, seja um homem melhor. Você quer ser um homem melhor? Vou te explicar como os legendários fazem isso e eu vou te trazer essa aula, essa provocação pela perspectiva de capacitismo. Entenda capacitismo enquanto dinâmica social que eleva o valor de um indivíduo, eleva a sua posição na hierarquia social mediante a sua comprovação de capacidade funcional. Todo ambiente, toda estrutura tem um propósito, e esse propósito, para se materializar na realidade, ele precisa de algumas funções que materialize o seu propósito na realidade, tipo um hospital que tem o propósito de cuidar de pessoas, e o médico é a função que materializa, que ajuda a materializar esse propósito. Porém, o Legendários ele te traz um atalho, ele te estende a mão, ele olha com carinho para você e ele fala: não, você não precisa ter capacidade, você precisa ter sinalização de virtudes, que é um bordão que eu venho usando já há algum tempo, que é você projetar signos, conceitos, símbolos que determinado grupo de indivíduos usam em um ambiente, facilitando assim a sua conexão com esses indivíduos. Ou seja, o Legendários aqui, ele entrega um cartão de visita, ele te ensina a trocar capacidade por cartão de visita. Obviamente você deve estar pensando que, bom, não dá para mim chegar e ocupar um espaço. Sim, eu entendo, mas a provocação em si não é sobre apenas a troca, mas sim as consequências dessa troca, porque é sobre valor. Como eu já disse antes, valor é a essência de resolução de uma demanda. Tudo aumenta o seu valor mediante a sua potência de resolução de demanda. Se quanto mais essencial, mais caro será. E quando você troca capacidade de resolver uma demanda por sinalização, você está trazendo um cavalo de Troia para dentro do seu ambiente que vai apenas colapsar. Ou seja, o Legendários está criando uma série de pangaré de Troia que possivelmente vai colapsar um monte de ambientes. Qual que é o problema disso? Porque, obviamente, quando a gente olha para fora do país, a gente entende por que o Brasil é uma bagunça e que nunca vai dar certo. Porque fora do país, o princípio que as pessoas tentam implementar é o princípio da sociedade de garantia. Entenda a sociedade de garantia enquanto um conjunto de indivíduos que constroem um código de conduta que vai reduzir a probabilidade de atrito entre os indivíduos, visando a construção de arranjos mais complexos. Entenda, sei lá, uma fábrica de inteligência artificial que tem a sua linha de produção extremamente especificada, onde um erro pode gerar a paralisia da estrutura por completa. Então, quanto mais complexa for uma estrutura, melhor tem que ser os indivíduos. Mais morais, éticos, virtuosos, esses indivíduos têm que ser. Aqui no Brasil, pelo fato de estarmos no Brasil, as pessoas não conseguem performar essa sociedade de garantia, mas existem alguns arquétipos que conseguem trazer um pouco dessa garantia de redução de atritos. Aí tu pode colocar igreja e, mais recentemente,
pelo fato da modernidade ter fragmentado essa ideia de sociedade de garantia através das suas críticas, pessoas de grupos ideológicos, o lifestyle em si se tornou a garantia, pelo fato de que o lifestyle é um ideal de mundo. Então, veja, a intuição novamente levando as pessoas a trocarem efeitos práticos por sinalização. A modernidade traz essa intenção de mundo melhor, fazendo com que, ao invés da sociedade de garantia ser pautada em ética, moral e virtude, ela é pautada na vontade tangente de um mundo melhor. Então você vê que tem o mundo ideal cristão, tem o mundo ideal da economia, tem o mundo ideal do sexo, tem o mundo ideal da sociologia. Então veja, a sociedade de garantia, ela se formou em outros países baseado na capacidade dos indivíduos. Eu recolho esse indivíduo com capacidade, coloco ele para seguir uma ideia, um ideal, um princípio de código de conduta e a gente se associa para fazer algo. Já a modernidade, ela traz a sinalização de um ideal, que é o que o Legendários está vendendo. O Legendários, ele se tornou uma instituição de confiança. É tipo você fazer faculdade em Harvard. Eu estudei em Harvard. E logo, a pessoa que fizer o Legendários, ele pode falar: eu participei da estrutura da instituição Legendários. Logo, você pode confiar em mim, porque eu performo as crenças, os símbolos, os signos, os conceitos que os legendários seguem. E quais são esses conceitos? Ninguém sabe. É o valor, é o metavalor. Você sabe que tem valor, mas tu não sabe que valor é esse. O que me faz acreditar que no futuro nós vamos viver uma espécie de esquizofrenia coletiva pelo fato da sociedade se transformar em uma sociedade de performance. Eu não olho mais para a realidade, eu vou performar, eu vou agir de acordo com as projeções de um ideal. Então, você pega aí, sei lá, um homem-cachorro, ele se enxerga enquanto uma parte canina e ele projeta uma imagem canina e ele performa enquanto canino, porque ele acredita que vai se conectar com alguém também canino, ele vai se conectar com eu canino, com você canino, com os cachorros da rua. É um exemplo um pouco mais alarmista, sim, mas é só a pontinha do iceberg. Quando você vai descendo, você vai vendo que a sociedade em si, muitas das vezes, age de maneiras totalmente estranhas, sem o menor rigor racional, sem o menor rigor lógico. É apenas uma performance teocrática. A teocracia, você deve saber que é um regime estatal controlado por uma religião. Vamos dar uma abstraída para a gente conseguir imaginar de maneira melhor a ideia da teocracia nessa provocação. Entenda a teocracia como o regime da fé. Você acredita em algo invisível. É você acreditar em um futuro. Por isso que Nietzsche fala: fique no presente, pelo amor de Deus. Quando tu vai pro futuro, tu faz merda. É basicamente isso. Porque a teocracia, ela acredita que a imagem que o indivíduo está sinalizando, ela tem um poder futuro. Esse pessoal nunca está no presente em si, mas sim em uma probabilidade de futuro. Se eu me comportar de maneira X, logo chegaremos em Y. É a famosa projeção de terra prometida, onde os ritos de passagem vão dando garantias para o indivíduo que ele vai chegar em algum lugar esse que ninguém sabe, porque ninguém também nunca chegou. Porém, o restante da provocação eu vou trazer para você a ideia de performance teocrática. É você acreditar nas sinalizações das outras pessoas, porque sim, você possivelmente está me ouvindo pelo YouTube. Você deve estar pensando: caramba, esse maluco é muito inteligente. Só que eu não sou. Eu te enganei. E quem mais te enganou, garotinho? Muito simples. Toda a sociedade, pelo fato de que a ideia de princípios, de ideal, não é uma coisa cristã. Pós-modernidade, o ideal de mundo, essa ideia de
não quero fazer parte desse ordenamento. Quero um ordenamento X voltado para Y. Eu quero um mundo voltado para a economia, voltado para os prazeres, voltado para a religião. A essência da Revolução Francesa, que foi não quero fazer parte desse regime. Eu falo que a Revolução Francesa é a avó de todas as revoluções modernas, porque ela traz em sua essência a vontade de não fazer parte de determinado ordenamento. Quando você vê a ideia de princípios, parece que são princípios cristãos. É implícito o bordão. Só que não. Todo ideal, ele gera um princípio, pois o princípio é o condicionamento de hábitos e costumes baseando-se em um ideal. Então, se eu tenho um ideal comunista, as minhas ações, elas têm que ser pró-comunismo, pró-construção de comunismo. Assim, do mesmo jeito, se eu for liberal, as minhas ações têm que ser pró-isolamento do Estado. O Estado, ele não pode interferir na minha vida. Então, esse é um erro que as pessoas acabam cometendo sem perceber. O que o Legendários está fazendo é pegar o princípio macro brasileiro, que é de acessibilidade e igualdade, dar um rebrand, tirar a essência dessa acessibilidade, dessa igualdade, misturar com a famigerada teologia da prosperidade e boom! Um grande produto com ticket médio de 2.500, ticket base no caso de 2.500 a 80 mil, dependendo do guerreirinho de Jeová, que vai sinalizar esse ideal e se conectar com o máximo de pessoas possíveis. Quando você pega o que esse pessoal está fazendo, eles estão criando, digamos assim, que um arquétipo de sucesso. Se você seguir esses princípios, você vai ter sucesso. Eles trazem por fora uma camada de plenitude moral, ou seja, nós somos uma instituição moral, a nossa moral está acima da sua, nós somos especiais. Logo, os guerreirinhos de Jeová que saem dessa instituição, eles saem convictos, convertidos a um código de conduta. E esse código de conduta, ele é plenamente moral. Só que por detrás disso, o segredo está por detrás dessa casca. Porque essa casca é o que vai gerar a conexão para uma sociedade de garantia. Mas pelo fato de estar sendo empresários que estão fazendo isso, o que está por trás disso é pegar pessoas famosas e colocar elas para darem testemunho. Então o que elas vão fazer? Elas vão falar que, graças a Deus, elas têm uma boa condição, mas que faltava esse pulo do gato, esse estralo na cabeça delas, esse gatilho que transcendeu a consciência dela. Ou seja, o que está por detrás da ideia do Legendários é essa cereja do bolo, é esse gatilho. Eles não estão vendendo, eles estão vendendo a imagem, mas a desejabilidade para você vestir esse uniforme ridículo é a cereja do bolo, é o estralo. É o você quer ser igual a eles, você quer acessar a mesma coisa que nem eles, você quer pertencer a algo melhor, então você precisa dessa cereja. A cereja do bolo é a gota que transbordou o copo por apenas R$ 2.500. Ou seja, por detrás de toda essa moralidade, tem apenas um belo marqueteiro vendendo desejabilidade para que, ao comprar esse produto, você se torne algo moral. E obviamente é a venda de probabilidade que evita a imoralidade, deixe de ser imoral. Qual que é o marketing deles? Não, esse cara aqui traía a esposa, não ajudava em casa. Toda a imoralidade do mundo o corrompeu. Logo, o Legendários reduziu a probabilidade de imoralidade. Você é uma pessoa melhor agora. E eu vejo que, cara, muita gente caiu de pau. Ah, Protex, cristão e blá blá blá. É o que eu falo, as pessoas elas são muito apegadas à performance de uma pessoa, à intenção de uma pessoa. E elas se esquecem que o cristianismo é um ideal de transcendência, não é nem um ideal de mundo. O cristianismo não quer nem um mundo melhor, ele quer só que tu vá para outra dimensão ficar com Deus. É você se preparar para conhecer Jesus. Ponto.
os princípios cristãos é o princípio do não pecado. O que o cristianismo vê enquanto pecado, você tem que se afastar. Você não pode executar coisas que caiam na ideia de pecado. Ou seja, quando você vê esses caras aqui pagando 80 mil falando que encontrou Jesus na montanha, Jesus não é esse uniforme ridículo. Jesus é um ideal de transcendência. Então, assim, as pessoas, elas querem ser cristãs, elas performam uma vida cristã, e quando elas erram, quem toma pedrada não é a pessoa que não conseguiu performar um ideal, é a ideia em si, o que é muita loucura. Porque se torna meio que um meta-princípios. E eu não preciso seguir um princípio, eu só preciso falar que eu acredito nesses princípios. É meio que um princípio preguiçoso, eu não preciso aplicar, eu não preciso seguir, eu não preciso me manter. Eu preciso acreditar, não, eu acredito, eu tenho fé. A minha religiosidade, a minha espiritualidade, que é o bordão da vez, não, a minha espiritualidade permite. Vou pro puteiro, depois eu vou pra igreja. A minha espiritualidade, ela permite tudo. Então, assim, não sei qual religião você é, se tu é ateu, se tu não é uma crítica à religião, tá? Entenda, eu cresci no cristianismo, tô um pouco mais afastado, mas o meu canal é sobre trazer provocações e argumentos que vão ajudar as pessoas a interligarem acontecimentos na realidade de maneira mais prática. Essa malandragem de um gatilho de sedução por detrás da religião, de aumentar o ticket da igreja. A minha ideia nessa provocação é essa. Se você for inteligente, você vai entender. Se tu for burro, provavelmente não. Eu nem acredito muito nessa ideia de sociedade que vai se prender a um código de conduta externo. Eu bebo um pouco, por mais que tenha se deturpado essa ideia por conta da elite, eu bebo um pouco da ideia dos pais do conservadorismo, que o indivíduo em si, ele tem que entender de maneira lógica o porquê da moral, o porquê da ética, o porquê de você não cagar no ambiente onde você vive. Acredito que, obviamente, resumindo a provocação, que a sociedade está numa decadência civilizacional. Primeiro veio a decadência produtiva, reduziu a quantidade de produtos no ambiente, o que gerou crise econômica, reduziu a quantidade de crédito de acesso, o que gerou problema em ambientes sociais, espaços sociais, o que reduziu a potência civilizacional e a regulagem civilizacional das pessoas, levando assim a uma crise social. E obviamente essa crise social chegaria no indivíduo civilizado, que não encontra um espaço social para se regular e começa a se bestializar aos poucos. Acho muito difícil que consigamos construir grandes arranjos complexos porque os indivíduos estão deveras bestializados. Acredito em relação funcional, mediada através de demandas. Eu preciso de A, tu precisa de B, eu te entrego B, tu me entrega A, e vida que segue. Eu não acredito muito nessas sinalizações de virtudes, eu vivo falando isso. Não sou muito afeito a conexões que essas pessoas vão tendo, conexão mais emocional, de não, isso aqui é a minha família. Para mim, eu sou contra essa ideia de estranho se tornando a minha família. Eu acho isso coisa de gente carente. Aí, essa busca cega por parentesco artificial vai gerando a esquizofrenia legendária, que é a necessidade de pessoas performarem uma ideia para serem aceitas. E para fechar a provocação, dando aqui minhas considerações finais, cara, evita se tornar refém de expectativa. Eu acredito que a expectativa, ela é a cenoura do burro do impulso. Você tem vários impulsos ou potência que te leva a executar alguma coisa, seja impulso de necessidade, impulso de vontade e impulso de desejo. E esses impulsos é recompensado pela expectativa. Você tem um impulso de ir a um restaurante e você tem a expectativa de comer uma comida legal. Se a comida tiver bacana, normal,
Pô, beleza, expectativa vai te recompensar ali com o que você já projetava. Cheguei lá, tem uma carne especial suculenta. Você vai receber normalmente aí uma dose de hormônios no seu corpo que vai te deixar mais propensos a ficar feliz. Do mesmo jeito que se tu chegar lá, a comida tá uma merda, você vai receber hormônios que vai te deixar um pouco mais triste porque veio abaixo da sua expectativa. E quanto mais impulsiva é a pessoa, maior a probabilidade dela se tornar ansiosa, porque você não vai raciocinar direito se necessita ou não e vai sair fazendo um monte de merda, fazendo com que você se alimente de hormônios que possivelmente vão te deixar mais para baixo e acabe te levando a uma depressão, uma ansiedade um pouco maior. Não encontre sentido da vida dentro de um coletivo. Recomendo aí que você não se esqueça que no máximo em 2028 a probabilidade de tudo colapsar é muito grande. Tenta viver os seus propósitos básicos da vida: sobrevivência, conforto, evolução e criação. Viva para o seu propósito de sobreviver. A sua sobrevivência é garantida. Se você ficar 3 meses sem trabalhar, tudo dá uma grande merda ou não? Você já tem uma estrutura, uma casinha um pouco mais distante do centro da cidade, você evolui estudando, você tenta ampliar a sua consciência estudando. Então, assim, não busque sentido da vida no meio da montanha com um monte de macho. Busque sentido da vida na sua evolução pessoal. Sociabilidade funcional, todo coletivo, todo grupo de amigos. Infelizmente, antes dessa possibilidade de apocalipse de 2028, recomendo que você tire um tempo para juntar recurso para investir em você. Se o grupo que tu pertence não te ajuda a crescer, eu sou muito contra essa ideia, porque eu acredito também que o grupo da resenha te ajuda a ficar mais leve, dar uma risada, dar uma desestressada. Tu desliga o cérebro e dá umas risadas. Mas não fica só nesses grupos, tenha mais grupos que sejam funcionais para os seus propósitos de vida. Fique muito ligeiro com esses cartões de visita. Ah não, eu sou legendário, eu sou do grupo tal, eu pertenço a determinada filosofia, a determinado lifestyle. Entenda esse cartão de visita, entenda se essa pessoa tem ali o mesmo código de conduta, os mesmos princípios que você, se vai aceitar ela ou não, aí já é problema teu, você que vai analisar, mas tenta analisar a pessoa dentro de uma perspectiva de linha de tempo que você vai bater menos cabeça, porque dentro da linha de tempo tu vai entender o potencial de caráter da pessoa. Entenda caráter como a capacidade da pessoa tem de sustentar as suas crenças em um momento crítico. Não é porque a pessoa está com algum problema que ela vai roubar, que ela vai matar, que ela vai chantagear outra pessoa. Então você analisa o caráter da pessoa dentro de uma linha do tempo, vai acontecendo coisas, situações que você vai sacando se a pessoa realmente tem caráter. E também tu vai ver na capacidade da pessoa. Não se alie a pessoas inúteis. Isso é uma dica aí, sem cagar regra, mas é uma dica que eu deixo pra você. Evita ficar andando com gente inútil, porque tu só vai carregar um peso morto, beleza? Toda provocação é uma revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado. Não entregue crédito de autoridade para esse tipo de gente, que, cara, é o lucro pelo lucro e é isso aí. Então não entregue autoridade para pessoas, para instituições. Não se esqueça que o legendário, ele não é o cristianismo. Ele só é uma instituição formada por um grupo de empresários que querem ganhar dinheiro. Então não entregue autoridade e credibilidade para esse tipo de instituição, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se você achou que essa provocação te trouxe alguma reflexão, já vem aqui, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha aí com seu amigo zumbi que ainda não entendeu o sentido da vida, mete aquele 1.5 e ajuda o pai a monetizar o canal. Vem aqui, ó, galerinha, já tá com a base de 280, a média do pessoal já adepto ao canal. 1.5 dá aquela maratonada gostosa, indica pro teu amigo maratonar também, falou, bota aí no 1.5, canal gostoso, dá uma ajudada aí pro pai, beleza? Então, a provocação de hoje foi essa, fique com Deus, um forte abraço.